Introdução ao livro de Josué. O livro de Josué é o sexto livro da Bíblia e o primeiro após o Pentateuco, marcando a transição da liderança de Moisés para Josué e da peregrinação no deserto para a conquista da terra prometida. Ele narra a concretização das promessas feitas por Deus aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, de que seus descendentes herdariam Canaã. Esse livro é, ao mesmo tempo, um relato histórico e uma reflexão teológica sobre a fidelidade de Deus, a obediência humana e o papel central da aliança. A autoria de Josué é tradicionalmente atribuída ao próprio Josué, embora estudiosos apontem que partes possam ter sido adicionadas posteriormente, especialmente os trechos que relatam sua morte. Apesar disso, o livro mantém uma estrutura coesa e seu propósito central, mostrar a realização dos planos divinos e a necessidade da fidelidade do povo de Israel para experimentar plenamente as bênçãos prometidas. O livro de Josué é um dos mais dinâmicos do Antigo Testamento, encerrando um ciclo significativo na história de Israel. Ele se segue ao livro de Deuteronômio e descreve a transição de Israel da jornada de 40 anos pelo deserto para a conquista da terra prometida, Canaã. Com a morte de Moisés, que não entrou na terra, Josué assume o comando do povo de Israel e, sob sua liderança, o povo experimenta vitórias notáveis e grandes desafios enquanto toma posse da promessa de Deus. O nome Josué, que significa o Senhor é salvação ou Jeová é a salvação, é altamente simbólico, refletindo o papel central do líder na entrega de Israel da escravidão e peregrinação para a terra prometida. Josué não é apenas um líder militar, mas também um homem de fé, cuja obediência e confiança em Deus são a chave para a vitória de Israel. O tema principal do livro é a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. O povo de Israel, após um longo período de espera e provações, finalmente vê a promessa de Deus se concretizar. No entanto, as vitórias de Israel não são apenas militares, elas são espirituais, simbolizando a luta do povo pela obediência a Deus e sua confiança nas promessas divinas. O livro de Josué revela a soberania de Deus e a importância de um relacionamento baseado na fé e obediência. Além disso, o livro enfatiza o tema da renovação da aliança e a importância de obedecer aos mandamentos de Deus. A obediência e a fidelidade à lei de Deus são condições fundamentais para o sucesso de Israel. E o livro sublinha que a fidelidade de Deus não é automática. Ela exige uma resposta ativa de compromisso e obediência por parte do povo. A estrutura do livro é dividida em 4 partes principais. 1. A preparação para a conquista, capítulos 1-5. Josué assume o comando e lidera Israel na travessia do Jordão. 2. A conquista de Canaã, capítulos 6-12. O Israel, sob a direção de Josué, luta e conquista as cidades e territórios de Canaã. 3. A distribuição da terra, capítulos 13 e 21. A terra é dividida entre as tribos de Israel. 4. A renovação da aliança e despedida de Josué. Capítulos 22-24. Josué, agora idoso, renova a aliança com o povo e os exorta a permanecerem fiéis a Deus. O livro de Josué não é apenas um relato de conquistas militares, ele é, acima de tudo, uma história de fé, obediência e dependência total de Deus. Ele ensina que a verdadeira vitória é alcançada não pela força humana, mas pela ajuda de Deus. Ele também coloca um forte ênfase na necessidade de seguir as orientações de Deus em todos os aspectos da vida,
desde a estratégia de batalha até a construção de um compromisso espiritual profundo com ele. A relevância contemporânea do livro de Josué é clara. Ele oferece lições sobre coragem diante dos desafios, confiança no poder de Deus para cumprir suas promessas, e a importância de viver em obediência às orientações divinas. Além disso, o livro também nos ensina sobre o papel da liderança espiritual e a importância de manter a fé, mesmo quando o caminho parece incerto. Em resumo, o livro de Josué é uma obra cheia de significado teológico e prático. Ele é um convite à confiança em Deus, à obediência à sua palavra e à coragem para seguir os passos do Senhor, enfrentando os desafios da vida com a certeza de que Ele estará conosco em todas as batalhas. Contexto histórico e cultural. O livro de Josué se passa logo após o final de Deuteronômio, quando Moisés morre e Josué assume a liderança. O cenário histórico é o final do segundo milênio antes de Cristo, quando Israel está prestes a entrar na terra de Canaã, uma região ocupada por diversas nações com culturas, religiões e estilos de vida próprios. A missão de Josué era dupla: conquistar a terra e estabelecer o povo de Israel em Canaã, unificando as tribos sob a aliança com Deus. A conquista de Canaã não é apenas um empreendimento militar, mas também um ato espiritual. Deus é retratado como verdadeiro comandante das campanhas, e o sucesso de Israel depende de sua obediência às suas instruções. A cultura cananeia, marcada pela idolatria e práticas imorais, é vista como uma ameaça espiritual à pureza do povo de Deus, justificando a ordem de destruição completa de algumas cidades, como Jericó. Propósito do livro. O principal propósito do livro de Josué é mostrar que Deus é fiel em cumprir suas promessas. Desde os tempos de Abraão, Deus prometeu dar Canaã como herança aos seus descendentes, e o livro de Josué celebra essa realização. Além disso, o livro ensina lições sobre 1. Obediência e fé. O sucesso de Israel depende da obediência a Deus. Sempre que o povo segue suas ordens, ele vence. Quando há desobediência, como no caso de Acã, o fracasso é inevitável. 1. Obediência e fé no livro de Josué. A relação entre obediência e fé é um tema central no livro de Josué, ilustrando como a confiança em Deus e a submissão à sua vontade são fundamentais para o sucesso do povo de Israel na conquista e posse da terra prometida. O livro ensina que a fé verdadeira é demonstrada através da obediência prática, mesmo em situações que desafiem a lógica ou os desejos humanos. Exemplos de obediência e fé no livro de Josué. 1.1 Josué e a obediência à palavra de Deus. Josué 1-9. Desde o início, Deus estabelece os termos do sucesso para Josué. Ele deve ser forte, corajoso e obediente à lei dada por Moisés. A meditação constante na palavra de Deus, Josué 1h08, é apresentada como caminho para alcançar prosperidade e vitória. Josué demonstra fé ao aceitar essa liderança monumental com total dependência de Deus, mesmo sabendo dos desafios à frente. 1.2 A travessia do Jordão, Josué 3. A travessia do Rio Jordão é um exemplo notável de obediência coletiva e fé. Deus ordena que os sacerdotes carregando a arca da aliança entrem no rio antes que as águas se abram. Apesar do rio estar em sua cheia, o povo confia na promessa divina e segue a ordem. Quando os sacerdotes obedecem, as águas se dividem, permitindo que Israel atravesse em terra seca, mostrando que a obediência ativa desbloqueia os milagres de Deus. 1.3 A queda de Jericó, Josué 6. O cerco e a conquista de Jericó são um dos eventos mais emblemáticos do livro.
Deus dá instruções específicas e aparentemente incomuns. O exército deve marchar ao redor da cidade por 7 dias, em silêncio, até que trombetas sejam tocadas e gritos sejam dados no 7º dia. Apesar de essa estratégia parecer ineficaz do ponto de vista humano, Josué e o povo seguem as ordens à risca. A obediência deles demonstra sua fé no poder e na sabedoria de Deus, resultando na derrubada das muralhas de Jericó sem luta física. 1.4 A derrota e redenção em Ai, Josué 7:8. A derrota inicial de Israel na batalha contra Ai ressalta o impacto da desobediência. Acã, um homem do povo, desobedece às instruções de Deus ao reter para si itens consagrados da conquista de Jericó. Isso resulta em derrota e vergonha para Israel. Após confessar o pecado e corrigir a desobediência, Josué lidera o povo novamente, desta vez com sucesso, mostrando que a restauração da obediência traz de volta o favor divino. 1.5 Aliança com os Gibeonitas, Josué 9. Um momento de fraqueza na obediência é registrado quando Josué e os líderes israelitas fazem um acordo com os gibeonitas sem consultar a Deus. Embora o erro seja corrigido, o episódio serve como um lembrete de que a verdadeira fé exige consulta constante à direção divina e submissão total à sua vontade. Características da obediência e fé no livro de Josué. 1. Obediência sem questionamentos. O povo é chamado a obedecer a Deus mesmo quando suas instruções desafiam a lógica ou parecem difíceis. A queda de Jericó e a travessia do Jordão ilustram essa obediência inquestionável. 2. Fé ativa. A fé em Josué não é passiva. Ela é demonstrada por ações que confirmam a confiança em Deus, como marchar ao redor de Jericó ou entrar no Jordão antes que as águas se abram. 3. Confiança na fidelidade de Deus. O fundamento da obediência é a confiança de que Deus é fiel às suas promessas. Israel obedece porque crê que Deus cumprirá suas palavras. 4. Consequências da desobediência. A derrota em Ai e o erro com os gibeonitas mostram que a desobediência ou negligência tem consequências, afetando não apenas o indivíduo, mas toda a comunidade. Aplicação prática da obediência e fé. 1. Fé em ação. O livro de Josué ensina que a fé não é apenas um sentimento ou crença intelectual, mas algo que se manifesta em atos concretos de obediência às ordens de Deus, mesmo quando elas parecem desafiadoras. 2. Confiança na palavra de Deus. Assim como Josué foi instruído a meditar na lei e segui-la rigorosamente, os cristãos são chamados a conhecer e obedecer aos ensinamentos das Escrituras como guia para suas vidas. 3. Dependência de Deus. A história de Josué enfatiza a importância de buscar constantemente a direção divina em todas as decisões, reconhecendo que o sucesso vem da submissão à vontade de Deus. A obediência e a fé no livro de Josué são retratadas como um relacionamento dinâmico entre Deus e seu povo, onde a confiança na fidelidade divina motiva a obediência humana. Essa relação não só garante as bênçãos prometidas, mas também demonstra a glória e o poder de Deus no cumprimento de seus propósitos eternos. 2. A aliança como base da vida nacional. A conquista da terra não é apenas o objetivo militar, mas uma renovação do compromisso do povo com Deus, o que culmina nos discursos finais de Josué em Siquém. 2. A aliança como base da vida nacional no livro de Josué. No livro de Josué, a aliança entre Deus e o povo de Israel ocupa uma posição central e serve como a base espiritual, social e política da identidade nacional de Israel. Esta aliança, iniciada com Abraão, renovada com Moisés no Sinai e reafirmada em Josué, define o relacionamento entre Deus e seu povo, orientando suas ações, garantindo suas bênçãos e estruturando sua sociedade. 2.1 A natureza da aliança. A aliança entre Deus e Israel é de natureza condicional, significando que as bênçãos de Deus dependem da obediência do povo aos seus mandamentos. É apresentada como um pacto sagrado e exclusivo, no qual Israel deve viver sob a autoridade de Deus, rejeitando a idolatria e seguindo suas instruções. Essa aliança estabelece que Deus é o soberano e protetor de Israel. Israel é o povo escolhido, com o dever de refletir a santidade de Deus em sua conduta. As promessas da terra, prosperidade e proteção dependem da fidelidade do povo à aliança.
2.2 Momentos-chave da aliança no livro de Josué. Renovação no Monte Ebal e Gerizim, Josué 8:30-35. Após a conquista inicial em Canaã, Josué lidera o povo na renovação da aliança no Monte Ebal e Gerizim, conforme instruído por Moisés em Deuteronômio. Este evento marca a reafirmação do compromisso de Israel em obedecer à lei de Deus. Durante a cerimônia, bênçãos são proclamadas no Monte Gerizim e maldições no Monte Ebal, reforçando o caráter condicional da aliança. Atribuição da terra como parte da aliança, Josué 13:22. A distribuição da terra entre as tribos é mais do que uma questão prática. É uma demonstração do cumprimento da promessa feita por Deus a Abraão. Cada tribo recebe sua porção como parte da herança prometida, simbolizando a fidelidade de Deus à aliança. Ao mesmo tempo, a posse da terra é condicionada à obediência contínua. Discursos de despedida e renovação em Siquém, Josué 23:24. Nos capítulos finais, Josué convoca o povo a renovar a aliança em Siquém. Ele relembra a fidelidade de Deus e exorta Israel a rejeitar os deuses estrangeiros, servindo apenas ao Senhor. A famosa declaração de Josué: "Eu e minha casa serviremos ao Senhor", Josué 24:15, resume a essência da aliança, um compromisso de fidelidade exclusiva e voluntária. 2.3 A aliança como fundamento da vida nacional. A aliança molda Israel como uma nação com identidade singular, separada dos povos vizinhos. Ela se manifesta de várias maneiras. 1. Governança teocrática. Israel é governado diretamente por Deus, com líderes como Josué servindo como mediadores. As decisões militares, políticas e sociais são guiadas pelas instruções divinas, refletindo o pacto estabelecido. 2. Unidade nacional. A aliança une as 12 tribos sob um propósito comum: viver em obediência a Deus. Apesar de sua diversidade, a fidelidade à aliança serve como força unificadora, especialmente em momentos de desafio. 3. Santidade e exclusividade. A aliança exige que Israel seja um povo santo, separado das práticas pagãs dos povos vizinhos. Essa exclusividade é evidente nas ordens de Deus para destruir os cananeus, proteger a pureza espiritual do povo e evitar influências idólatras. 4. Lei como base moral e social. A lei de Moisés, entregue no contexto da aliança, regula todos os aspectos da vida israelita, desde a adoração a Deus até as interações sociais, garantindo que a sociedade reflita os valores divinos. 2.4 Quebra da aliança e suas consequências. A aliança é um pacto de bênçãos e maldições. Quando o povo de Israel é fiel, Deus lhes concede vitórias, proteção e prosperidade. No entanto, quando há infidelidade, como na desobediência de Acã, Josué 7, as consequências são imediatas e severas, destacando que a relação com Deus exige obediência constante. 2.5 Importância contemporânea da aliança. Embora a aliança descrita em Josué esteja ligada ao contexto histórico e religioso de Israel, ela também tem implicações mais amplas para os crentes hoje. 1. Fidelidade de Deus. A aliança reforça que Deus é fiel em cumprir suas promessas, o que encoraja a confiança e a obediência dos crentes. 2. Responsabilidade humana. Assim como Israel tinha a responsabilidade de viver de acordo com os padrões divinos, os crentes também são chamados a refletir o caráter de Deus em suas vidas. 3. Comunidade como corpo de fé. A aliança enfatiza a importância de uma identidade coletiva sob Deus, algo que continua relevante na vida das comunidades cristãs. A aliança no livro de Josué não é apenas uma formalidade religiosa, mas a espinha dorsal da vida nacional de Israel. Ela define quem o povo é, orienta suas ações e garante suas bênçãos. Ao mesmo tempo, exige um compromisso contínuo de fidelidade e obediência a Deus. Essa aliança, marcada pela santidade, unidade e dependência de Deus, serve como um lembrete eterno do propósito divino para o seu povo e da importância de viver sob a sua autoridade. 3. A soberania de Deus. As vitórias de Israel são constantemente atribuídas à intervenção divina, reforçando que a terra é um dom de Deus, não uma conquista humana. 3. A soberania de Deus no livro de Josué.
O tema da soberania de Deus é uma das mensagens centrais do livro de Josué. Ele revela Deus como governante supremo que controla todas as circunstâncias, naturais, militares, políticas e espirituais, para cumprir seu plano. A soberania divina não apenas molda os eventos narrados no livro, mas também reafirma que tudo acontece de acordo com sua vontade, poder e propósito eterno. 3.1 A soberania de Deus na conquista de Canaã. O livro de Josué apresenta Deus como verdadeiro comandante das campanhas de conquista de Canaã. Embora Josué seja o líder humano, as vitórias e os eventos cruciais são continuamente atribuídos à intervenção divina. Exemplos de soberania na conquista. 1. A queda de Jericó, Josué 6. Deus instrui o povo a adotar uma estratégia em comum para conquistar Jericó. Marchar ao redor da cidade por 7 dias, sem atacar, e tocar trombetas no 7º dia. As muralhas caem de forma milagrosa, demonstrando que a vitória pertence exclusivamente a Deus, e não ao esforço humano. 2. A derrota dos reis cananeus, Josué 10. Na batalha contra uma coalizão de reis liderada pelo rei de Jerusalém, Deus intervém diretamente. Ele lança grandes pedras de granizo do céu, matando mais inimigos do que o próprio exército de Israel. Além disso, ao comando de Josué, o sol e a lua permanecem imóveis no céu até que Israel obtenha a vitória, um evento que evidencia o controle absoluto de Deus sobre a natureza. 3. Travessia do Rio Jordão, Josué 3. Quando o povo de Israel chega ao Jordão, Deus realiza outro milagre. Ele faz as águas do rio parar para que o povo passe em terra seca. Esse evento reforça que a entrada em Canaã é um ato soberano de Deus, assim como foi a travessia do Mar Vermelho. 3.2 A soberania nas promessas e no cumprimento. A soberania de Deus é visível na realização das promessas feitas a Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Canaã é apresentada como uma herança dada por Deus a Israel, não como um território conquistado apenas por mérito humano. Cada vitória e evento demonstram que Deus está conduzindo a história para cumprir sua aliança. Exemplo de cumprimento das promessas. Em Josué 21:43-45, lemos que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel, tudo se cumpriu. Este versículo reafirma que Deus é fiel em realizar o que prometeu, independentemente das circunstâncias ou obstáculos. 3.3 A soberania no juízo e na graça. O livro de Josué também destaca a soberania de Deus ao julgar as nações cananeias por causa de sua idolatria e imoralidade, enquanto estende graça e misericórdia àqueles que se arrependem e reconhecem seu poder. Exemplos de juízo e graça. 1. Juízo sobre os cananeus. A conquista de Canaã é apresentada como um ato de juízo divino contra os povos que habitavam a terra, devido à sua idolatria e práticas abomináveis. Deuteronômio 9:4-5. Deus usa Israel como instrumento de sua justiça, enfatizando que ele tem autoridade sobre todas as nações. 2. Graça a Raabe. Raabe, uma prostituta de Jericó, reconhece a soberania de Deus quando diz: "O Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra." Josué 2:11. Por sua fé, ela e sua família são poupadas e passam a fazer parte do povo de Israel, mostrando que a soberania divina inclui misericórdia para aqueles que se voltam para ele. 3.4 A soberania sobre a natureza. O controle de Deus sobre os elementos naturais no livro de Josué é uma expressão clara de sua soberania. Ele não apenas ordena os eventos da história, mas também domina o mundo físico para cumprir seus propósitos. Exemplos de controle sobre a natureza. Sol e lua parados, Josué 10. Este milagre extraordinário mostra que Deus tem autoridade sobre o cosmos. Ele prolonga o dia para que Israel obtenha uma vitória completa, um ato que demonstra que mesmo o tempo está sujeito ao seu comando. As águas do Jordão. O controle das águas reforça a ideia de que Deus é o criador e governante do mundo natural, intervindo para assegurar o cumprimento de suas promessas. 3.5 A soberania e a obediência de Israel. Embora Deus seja soberano e todo-poderoso, ele exige obediência do povo para que suas promessas se concretizem plenamente. A soberania de Deus não exclui a responsabilidade humana. Ao contrário,
Ela chama Israel a cooperar com seus propósitos. Vitórias condicionadas à obediência. A derrota inicial em Ai, Josué 7, mostra que Deus não tolera desobediência, mesmo sendo soberano. Quando Acã desobedece e retém itens consagrados, Deus permite que Israel sofra uma derrota até que o pecado seja exposto e corrigido. Aliança como condição. A fidelidade à aliança é uma forma de reconhecer e respeitar a soberania de Deus. Israel é chamado a depender dele em todas as decisões e a viver sob sua autoridade. 3.6 Implicações da soberania de Deus. O tema da soberania divina em Josué tem implicações significativas para a compreensão da relação entre Deus e seu povo. 1. Confiança e coragem. A soberania de Deus é uma fonte de coragem para Josué e o povo, que sabem que Deus está no controle. Suas promessas de vitória e presença constante, seja forte e corajoso. Eu estarei com você. Josué 1:9, sustentam Israel durante os desafios. 2. Adoração e gratidão. Reconhecer a soberania divina leva Israel a adorar e agradecer a Deus. Os monumentos erguidos, como as pedras do Jordão, Josué 4, são lembretes de sua autoridade e fidelidade. 3. Humildade e submissão. O reconhecimento de que Deus está no controle absoluto convida Israel a submeter-se à sua vontade e a depender dele, tanto nas batalhas quanto na vida cotidiana. No livro de Josué, a soberania de Deus é manifesta em suas ações milagrosas, no cumprimento das promessas, no juízo sobre as nações e na graça oferecida aos arrependidos. Ele é retratado como o Senhor de toda a criação, que guia e sustenta seu povo para cumprir seus propósitos eternos. Esse tema não apenas molda a história de Israel, mas também ensina aos leitores modernos sobre a confiança que podemos ter em Deus, que governa todas as coisas para o bem daqueles que o servem. Estrutura do livro. O livro de Josué pode ser dividido em 3 seções principais. 1. Conquista da terra. Capítulos 1-12. Esta seção narra a liderança de Josué na entrada em Canaã e as vitórias militares contra as cidades e reinos que se opõem a Israel. A travessia do Jordão, a queda de Jericó e a vitória sobre coalizões de reis são eventos emblemáticos dessa etapa. 2. Divisão da terra. Capítulos 13-22. Uma vez que a maior parte de Canaã foi conquistada, Josué supervisiona a distribuição do território entre as tribos de Israel. Essa divisão é feita de acordo com as instruções de Deus e reafirma a promessa divina de herança para cada tribo. 3. Renovação da aliança e despedida de Josué. Capítulos 23-24. Nos discursos finais de Josué, ele exorta o povo a permanecer fiel a Deus, alertando sobre as consequências da idolatria. Ele também lidera uma renovação da aliança em Siquém, onde o povo reafirma seu compromisso de servir ao Senhor. Lições e temas centrais. 1. Fidelidade de Deus. O livro é uma celebração da fidelidade divina em cumprir as promessas feitas a Israel. Deus lidera e capacita seu povo, mostrando que ele é digno de confiança. Lições e temas centrais. Fidelidade de Deus no livro de Josué. A fidelidade de Deus é um dos temas centrais no livro de Josué e é evidenciada em toda a narrativa. Deus cumpre suas promessas feitas aos patriarcas e a Moisés, guia o povo em sua jornada de conquista, e permanece constante em sua aliança com Israel. Este tema não apenas reforça a confiança no caráter de Deus, mas também ensina que sua fidelidade exige uma resposta de obediência e gratidão do seu povo. 1.1 Deus cumpre suas promessas. Promessa da terra, Josué 21:43-45. A entrega da terra prometida a Israel é o principal cumprimento da fidelidade de Deus. Desde os dias de Abraão, Deus havia prometido um território para os descendentes dele, Gênesis 12:7. O livro de Josué confirma que Deus é fiel em manter suas palavras. Assim o Senhor deu a Israel toda a terra que havia jurado dar a seus pais. Nenhuma de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel falhou. Todas se cumpriram. Este cumprimento não apenas demonstra o poder e a soberania de Deus, mas também dá a Israel uma base sólida para confiar em sua proteção e provisão futuras. 1.2 Deus é fiel mesmo em desafios. A fidelidade de Deus não significa a ausência de desafios. Ao longo do livro,
Israel enfrenta muitos obstáculos, desde cidades fortificadas como Jericó até exércitos poderosos liderados por coalizões cananeias. Em cada caso, Deus demonstra que é fiel ao 1. Dar instruções claras. Deus guia o povo com instruções detalhadas, como a estratégia para conquistar Jericó, Josué 6, ou o comando para purificar o acampamento após o pecado de Acã, Josué 7. 2. Estar presente nas batalhas. Deus não apenas entrega os inimigos nas mãos de Israel, mas também luta ativamente por eles. Um exemplo claro é a batalha em que Deus envia pedras de granizo contra os inimigos e faz o sol e a lua pararem no céu. Josué 10, 11 a 13. 3. Mostrar sua paciência. Mesmo quando Israel falha, como no caso de Acã ou no pacto com os gibeonitas, Deus não abandona o povo, mas corrige e restaura a aliança, reafirmando sua fidelidade. 1.3 Fidelidade em proteger e sustentar o povo. Deus demonstra sua fidelidade ao sustentar e proteger Israel durante as conquistas. Travessia do Jordão. Josué 3, Deus abre o rio Jordão, mostrando que sua fidelidade em guiar o povo continua, assim como fez no Mar Vermelho. Vitória sobre os inimigos. Josué 12 A lista das vitórias de Israel sobre 31 reis não é apenas um relato histórico, mas uma prova do compromisso de Deus em assegurar a herança do povo. 1.4 Fidelidade condicional à obediência. Embora Deus seja fiel, o livro de Josué destaca que sua fidelidade às bênçãos é condicional à obediência do povo. Quando Israel segue a lei de Deus, experimenta vitória e prosperidade. Porém, quando falha em obedecer, as consequências são severas. Exemplo positivo. A vitória em Jericó demonstra como a obediência completa ao plano de Deus resulta em bênçãos. Exemplo negativo. A derrota em Ai, Josué 7, revela que a desobediência, no caso de Acã, pode trazer sofrimento, mesmo que Deus continue fiel à sua justiça e propósito. 1.5 Lições espirituais da fidelidade de Deus. 1.5.1 Deus nunca falha. O livro de Josué ensina que Deus é imutável e fiel em todas as suas promessas. Isso encoraja o povo de Deus a confiar nele, mesmo quando os desafios parecem insuperáveis. 1.5.2 A fidelidade de Deus inspira fidelidade no povo. A resposta adequada à fidelidade de Deus é a obediência e o compromisso. Josué exorta Israel a temer ao Senhor e servi-lo com integridade. Josué 24:14, lembrando-os da constante lealdade divina. 1.5.3 Fidelidade como base de confiança. A história de Josué é um lembrete poderoso de que a fidelidade de Deus ao passado é a garantia de sua fidelidade futura. Se ele cumpriu suas promessas antes, podemos ter certeza de que ele continuará a cumprir seus planos. 1.6 Aplicações para hoje. 1. Confiança nas promessas de Deus. Assim como Deus foi fiel a Israel, ele é fiel aos crentes de hoje. Podemos confiar em suas promessas de salvação, provisão e proteção. 2. Resiliência em meio às lutas. A fidelidade de Deus nos encoraja a perseverar, sabendo que Ele está conosco em cada batalha. 3. Chamado à fidelidade pessoal. Assim como Israel foi chamado a viver em fidelidade ao Senhor, os crentes são chamados a demonstrar lealdade a Deus em suas vidas diárias, confiando nele em todas as circunstâncias. A fidelidade de Deus no livro de Josué é uma âncora para Israel em sua jornada e conquistas. Ele cumpre suas promessas, luta em favor de seu povo e guia cada passo da história de Israel. Para os leitores atuais, essa fidelidade continua a ser um testemunho do caráter imutável de Deus, convidando-nos a confiar nele plenamente e a responder com obediência e gratidão. 2. Obediência e consagração. Josué ensina que a vitória espiritual e física depende da obediência às instruções de Deus. Isso é ilustrado tanto pelas vitórias quanto pelas derrotas temporárias de Israel. 2. Obediência e consagração no livro de Josué. A obediência a Deus e a consagração ao seu propósito são temas essenciais no livro de Josué, destacando a relação entre a fidelidade humana e o sucesso na realização das promessas divinas. Desde o início do livro, Deus deixa claro que as bênçãos de vitória e prosperidade dependem da obediência às suas ordens e da dedicação total ao seu propósito.
A consagração não é apenas um ato físico ou ritual, mas uma atitude espiritual de submissão e fidelidade. 2.1 Obediência como chave para a vitória. O sucesso de Israel na conquista da terra prometida está diretamente ligado à obediência às instruções de Deus. Josué, como líder, é continuamente lembrado da importância de seguir a lei dada por Moisés. Josué 1:7-8. Deus instrui Josué a ser forte e corajoso, mas também a meditar na lei e obedecê-la completamente. Não te desvies dela nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Essa mensagem estabelece que a obediência à lei não é apenas uma obrigação moral, mas a base para a prosperidade e a proteção divina. Exemplo prático. A conquista de Jericó, Josué 6. A estratégia para derrotar Jericó: marchar ao redor da cidade por 7 dias e tocar trombetas no 7º dia, parecia irracional do ponto de vista humano. No entanto, a obediência a essas instruções resultou em uma vitória milagrosa, mostrando que Deus honra aqueles que confiam em sua palavra. 2.2 A consagração como preparação espiritual. A consagração, no livro de Josué, é apresentada como um pré-requisito para experimentar o poder e a presença de Deus. Antes de eventos cruciais, o povo é chamado a se consagrar, o que envolve purificação espiritual e dedicação total ao Senhor. Exemplos de consagração. Antes da travessia do Jordão, Josué 3:5. Josué ordena ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Esse chamado à consagração destaca que a santidade do povo é fundamental para que Deus opere milagres em seu favor. 2 Circuncisão e celebração da Páscoa, Josué 5. Após atravessar o Jordão, Deus instrui Josué a realizar a circuncisão em todos os homens que nasceram no deserto. Esse ato simbólico renova a aliança com Deus e reafirma a identidade do povo como seu povo santo. Em seguida, Israel celebra a Páscoa, relembrando a libertação do Egito e consagrando-se novamente ao Senhor. 2.3 Obediência nas batalhas e aliança com Deus. A obediência é exigida não apenas em atos de guerra, mas também na manutenção da aliança com Deus. A desobediência traz consequências severas, como mostrado em 2 exemplos contrastantes. Exemplo de desobediência: o pecado de Acã, Josué 7. Após a vitória em Jericó, Acã desobedece à ordem de não tomar despojos consagrados ao Senhor. Como resultado, Israel sofre uma derrota humilhante em Ai. Deus declara que o pecado de Acã contaminou todo o povo, enfatizando que a obediência não é apenas individual, mas comunitária. Após lidar com o pecado, por meio do julgamento de Acã, Israel é purificado e Deus restaura sua bênção. Exemplo de obediência: a renovação da aliança, Josué 8:30-35. Após a vitória em Ai, Josué conduz o povo a um ato de obediência direta à lei, lendo e reafirmando a aliança no Monte Ebal. Essa cerimônia reforça que o sucesso contínuo depende da fidelidade a Deus. 2.4 A consagração da terra e do povo. O livro de Josué também destaca a ideia de consagrar tudo a Deus, o povo, as posses, e até a terra conquistada. Jericó como oferta ao Senhor, Josué 6:17-19. Jericó é declarada consagrada ao Senhor e tudo na cidade, exceto Raabe e sua família, deve ser destruído ou dedicado a Deus. Isso simboliza que as primeiras conquistas pertencem a Deus como um ato de devoção. 2 Divisão da terra como ato espiritual. A distribuição do território entre as tribos não é apenas um processo administrativo, mas um ato de consagração, reconhecendo que a terra pertence a Deus e que Israel é um povo separado para viver sob suas ordens. 2.5 Lições espirituais de obediência e consagração. A obediência leva à bênção. O livro ensina que a obediência resulta em vitória e prosperidade. Israel próspera quando segue as instruções de Deus, mas enfrenta derrota e caos ao desobedecer. 2 A consagração prepara para experiências espirituais. Antes de grandes momentos, como a travessia do Jordão ou a conquista de Jericó, o povo é chamado a se consagrar. Isso ensina que a santidade é necessária para experimentar a plenitude do poder de Deus.
3. Obediência e consagração são coletivas. A fidelidade a Deus é responsabilidade de toda a comunidade. O pecado de Acã mostra como a desobediência de um indivíduo pode afetar todo o povo, enquanto a renovação da aliança em Ebal mostra o poder da consagração comunitária. 2.6 Aplicações para hoje. 1. Consagração pessoal. Assim como Israel foi chamado a se santificar, os cristãos são chamados a se separar do pecado e a se dedicar completamente a Deus, preparando-se para experimentar suas bênçãos e sua presença. 2. Obediência prática. A obediência às instruções de Deus, mesmo quando elas não parecem lógicas ou fáceis, é um caminho para alcançar o que ele promete. 3. Comunidade e responsabilidade. O exemplo de Israel ensina a importância de uma obediência coletiva. No corpo de Cristo, a fidelidade de cada indivíduo contribui para a saúde espiritual da comunidade. No livro de Josué, a obediência e a consagração são apresentadas como elementos fundamentais para viver sob a aliança de Deus. Através de sua submissão fiel, Israel experimenta a realização das promessas divinas. Essas lições continuam a ser relevantes, encorajando os crentes a buscar santidade e a seguir os caminhos de Deus com devoção total. 3. Santidade e separação. Israel é chamado a ser um povo santo, separado das práticas pagãs. A destruição de Jericó e outras cidades simboliza a rejeição do pecado e da idolatria. 3. Santidade e separação no livro de Josué. O tema da santidade e separação no livro de Josué está profundamente entrelaçado com a identidade e o propósito de Israel como povo escolhido por Deus. A santidade implica viver em conformidade com os padrões divinos, enquanto a separação envolve afastar-se de práticas, influências e alianças que comprometam o relacionamento exclusivo com Deus. Essa dupla ênfase é essencial para o cumprimento da missão de Israel de refletir o caráter de Deus às nações. 3.1 A Terra como lugar santo. A Terra Prometida não é apenas uma herança geográfica, ela é um espaço consagrado a Deus. Sua ocupação por Israel é condicionada à obediência às leis divinas e ao compromisso de manter o território livre de corrupção espiritual. 1. Expulsão dos cananeus. Deus ordena a remoção total dos habitantes cananeus. Josué 3, 10, 11, 16, 20. Não apenas como estratégia militar, mas como um ato de purificação espiritual. Os cananeus são descritos como praticantes de idolatria, imoralidade e sacrifícios humanos, práticas incompatíveis com a santidade de Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. 2. Separação das influências pagãs. A convivência com os povos da terra. Caso Israel deixasse de obedecer às ordens de Deus, traria tentações para adotar suas práticas idólatras. Isso colocaria em risco a pureza espiritual do povo e a exclusividade de sua adoração ao Senhor. Josué 23, 12 a 13. 3.2 Povo santo e consagrado. Circuncisão como sinal de santidade. Josué 5. Após a travessia do Jordão, Deus instrui Josué a realizar a circuncisão de todos os homens nascidos no deserto. Este ato representa a renovação da aliança e a separação de Israel como um povo santo, dedicado a Deus. Hoje removi de vós a vergonha do Egito. Josué 5:9. A circuncisão não é apenas física, mas um símbolo de consagração total ao Senhor, marcando Israel como um povo diferente das nações ao redor. A celebração da Páscoa. No mesmo capítulo, a celebração da Páscoa relembra a libertação do Egito e reafirma a dedicação do povo à santidade de Deus. Esse evento reforça a identidade de Israel como uma comunidade separada e redimida pelo Senhor. 3.3 A destruição de Jericó como ato de santidade. A conquista de Jericó, Josué 6, é um exemplo vívido de como a santidade de Deus exige a separação radical do pecado. A cidade é completamente destruída e consagrada ao Senhor. A cidade como Éren, proibida. Tudo em Jericó foi destinado à destruição ou dedicado a Deus, simbolizando a rejeição total das práticas pagãs e a consagração do território a Deus. Mas toda a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro.
Josué 6:19. 2. Exclusividade de Deus. Esse ato ensina que as vitórias de Israel devem ser entendidas como ações divinas e não humanas, reforçando a necessidade de manter o relacionamento com Deus puro e exclusivo. 3. Consequências da violação da santidade. O pecado de Acã, Josué 7. Ao tomar itens proibidos, resultou na derrota em Ai. Essa violação trouxe julgamento, mostrando que o desrespeito à santidade de Deus afeta toda a comunidade. 3.4 Santidade nas alianças e relações. Israel é continuamente advertido contra fazer alianças com os povos da terra, pois isso comprometeria sua separação e consagração. 1. Aliança com os gibeonitas, Josué 9. Apesar de enganados, a aliança feita com os gibeonitas serve como exemplo das consequências de negligenciar a consulta a Deus. Embora Israel tivesse boas intenções, a falta de separação total levou a compromissos inesperados. 2. Advertência contra a mistura espiritual, Josué 23. Perto do final do livro, Josué exorta o povo a não se casar com os habitantes remanescentes nem adotar seus costumes. Ele alerta que tal mistura resultaria na perda da bênção de Deus e na destruição da identidade espiritual de Israel. 3.5 Santidade no serviço e adoração. O serviço e a adoração no livro de Josué refletem o compromisso de santidade. 1. Renovação da aliança no Monte Ebal, Josué 8:30-35. Ao edificar um altar e ler a lei de Moisés diante do povo, Josué reafirma o chamado à santidade coletiva e à obediência. O altar construído com pedras não lavradas simboliza a simplicidade e a pureza na adoração a Deus. 2. Escolha final de servir ao Senhor, Josué 24. Josué desafia o povo a escolher a quem servir. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servireis. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa declaração final enfatiza a separação total de Israel em relação a outros deuses, comprometendo-se apenas ao Senhor. 3.6 Lições espirituais de santidade e separação. 1. Santidade é essencial para relacionamento com Deus. A separação das práticas mundanas e a dedicação ao Senhor são essenciais para manter a comunhão com Ele. 2. Consequências do compromisso com o pecado. A história de Acã e das alianças equivocadas destaca como o pecado individual e comunitário pode trazer sofrimento e perda. 3. A santidade como testemunho. Israel foi chamado para ser um exemplo para as nações. Sua santidade demonstraria o caráter de Deus e sua justiça. 4. Santidade requer vigilância constante. Josué alerta que a manutenção da santidade exige esforço contínuo, pois a tentação de comprometer-se com o mundo está sempre presente. 3.7 Aplicações para hoje. 1. Santidade pessoal. Os cristãos são chamados a ser santos em pensamento, palavra e ação, evitando práticas que desonrem a Deus. 2. Separação do pecado. Assim como Israel foi chamado a evitar alianças que comprometessem sua santidade, os crentes são exortados a se afastar de influências que afastem do propósito divino. 3. Santidade na adoração. A adoração a Deus deve ser pura, sem mistura de interesses mundanos, refletindo reverência e dedicação total. O tema da santidade e separação no livro de Josué enfatiza a necessidade de um compromisso radical com Deus. Israel foi chamado a ser um povo santo, dedicado exclusivamente ao Senhor e separado das práticas que comprometem sua identidade espiritual. Essa mensagem permanece relevante, convidando os crentes a buscar uma vida de santidade e dedicação, refletindo o caráter de Deus no mundo. 4. Renovação da aliança. O compromisso do povo com Deus precisa ser constantemente reafirmado. Josué destaca a importância de escolher servir ao Senhor em fidelidade. 4. Renovação da aliança no livro de Josué. A renovação da aliança é um tema central no livro de Josué, simbolizando o compromisso contínuo entre Deus e Israel. Essa renovação reflete a fidelidade de Deus às suas promessas e a necessidade de Israel reafirmar sua dedicação à obediência e à santidade. A aliança é a base do relacionamento de Israel com Deus, e sua renovação marca momentos cruciais na vida espiritual e na jornada nacional do povo. 4.1 A importância da aliança.
Desde a travessia do Jordão até as últimas palavras de Josué, a aliança é apresentada como um pacto que une Deus e Israel em um compromisso mútuo. Deus se compromete a abençoar, proteger e guiar Israel, conforme prometido a Abraão, Isaque, Jacó e Moisés. Israel, em contrapartida, deve obedecer à lei, manter-se separado da idolatria e confiar plenamente no Senhor. A renovação da aliança ocorre em momentos estratégicos, geralmente após eventos marcantes ou conquistas significativas, para lembrar ao povo sua identidade e seu propósito como nação santa. 4.2 A renovação em Ebal e Gerizim, Josué 8:30-35. Após a vitória em Ai, Josué lidera o povo em uma cerimônia solene de renovação da aliança no Monte Ebal e Gerizim, conforme ordenado por Moisés, Deuteronômio 27. 1. Construção do altar no Monte Ebal. Josué edifica um altar com pedras não lavradas, de acordo com a lei, como um sinal de pureza e obediência a Deus. Sacrifícios são oferecidos ao Senhor, simbolizando a reconciliação e o compromisso de Israel. 2. Leitura da lei. Josué lê toda a lei de Moisés, incluindo as bênçãos e maldições, Deuteronômio 28. Essa leitura pública reforça a importância de conhecer e obedecer a palavra de Deus como fundamento da vida do povo. 3. Divisão do povo entre os montes. Metade do povo se posiciona no Monte Gerizim, bênçãos, e a outra metade no Monte Ebal, maldições. Esse ato simbólico enfatiza que a obediência traz bênçãos, enquanto a desobediência resulta em maldições, destacando as consequências das escolhas de Israel. 4.3 A Grande Assembleia em Siquém, Josué 24. Perto do final de sua vida, Josué convoca todo o povo a uma grande assembleia em Siquém para renovar a aliança. Esse evento é um dos momentos mais solenes do livro e marca a transição do comando de Josué para a nova geração. 1. Revisão da história redentora. Josué relembra ao povo as ações poderosas de Deus, desde o chamado de Abraão até a conquista da terra prometida. Ele enfatiza que tudo foi realizado pelo poder de Deus, não pelos méritos de Israel. Eu vos dei a terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes. Josué 24:13. 2. Convite à escolha. Josué desafia o povo a tomar uma decisão clara sobre quem eles servirão. Escolhei hoje a quem servireis. Josué 24:15. Ele faz uma declaração pessoal e inspiradora. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. 3. Compromisso público. O povo reafirma seu compromisso de servir ao Senhor e rejeitar outros deuses. Esse pacto público reforça a identidade de Israel como uma nação santa e dedicada exclusivamente a Deus. 4. Escrita e memorial. Josué registra as palavras da aliança e ergue uma grande pedra como testemunho. Ele declara: esta pedra será por testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Josué 24:27. 4.4 Elementos significativos da renovação da aliança. 1. Reconhecimento da fidelidade de Deus. A renovação destaca a graça e a fidelidade de Deus, que cumpriu suas promessas e deu a Israel uma terra que mana leite e mel. 2. Lembrete de responsabilidade. Israel é constantemente chamado a lembrar que a bênção da aliança depende de sua obediência e fidelidade ao Senhor. 3. A importância da escolha. A renovação da aliança enfatiza a responsabilidade individual e comunitária de escolher a quem servir. O povo é desafiado a rejeitar a idolatria e se comprometer exclusivamente com Deus. 4. Memoriais físicos. Tanto o altar em Ebal quanto a pedra em Siquém servem como lembretes tangíveis do pacto. Esses memoriais são destinados a futuras gerações, para que elas também conheçam e honrem a aliança. 4.5 Lições espirituais da renovação da aliança. 1. A aliança é permanente, mas exige renovação.
Assim como Israel precisou reafirmar seu compromisso em diferentes momentos, os crentes são chamados a renovar sua dedicação a Deus, especialmente em tempos de transição ou após grandes bênçãos. 2. A obediência como base do relacionamento com Deus. O compromisso com a palavra de Deus é central para experimentar suas bênçãos. A renovação da aliança reforça que a fidelidade a Deus é fundamental. 3. Memoriais como ferramentas espirituais. Elementos visíveis, como altares e pedras, são úteis para lembrar as pessoas de sua aliança com Deus e incentivar futuras gerações a manterem o mesmo compromisso. 4. A escolha diária de servir a Deus. A famosa declaração de Josué em Siquém, "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor", destaca a importância de uma decisão contínua e pessoal de seguir a Deus. 4.6 Aplicações práticas para hoje. 1. Renovação do compromisso com Deus. Os cristãos também precisam renovar sua dedicação a Deus regularmente, refletindo sobre sua fidelidade e reafirmando sua decisão de viver de acordo com seus propósitos. 2. Famílias como núcleos de consagração. A ênfase de Josué na escolha de sua casa como serva do Senhor inspira líderes de famílias a promoverem um ambiente de fé e obediência. 3. Memoriais espirituais. Assim como as pedras de testemunho, memórias tangíveis ou práticas espirituais, como comunhão e celebrações, podem ajudar a fortalecer o compromisso com Deus. A renovação da aliança no livro de Josué simboliza tanto a fidelidade de Deus quanto o compromisso necessário de Israel em manter sua aliança. Ela serve como um lembrete atemporal de que a bênção e o propósito de Deus são experimentados plenamente apenas por aqueles que se dedicam a Ele de todo o coração. Essa mensagem continua a desafiar as gerações a permanecerem fiéis ao Senhor e a escolherem a cada dia servi-lo com alegria e reverência. Relevância contemporânea do livro de Josué. O livro de Josué permanece relevante porque aborda questões universais, como a fidelidade a Deus, a necessidade de coragem para cumprir missões divinas e a importância de viver de acordo com princípios espirituais. Ele desafia os leitores a confiar na soberania de Deus, a viver em obediência e a reconhecer que cada conquista é resultado de sua graça. Assim, Josué não é apenas uma narrativa histórica, mas também um convite à reflexão sobre como Deus age no mundo e na vida de seu povo, cumprindo promessas e transformando corações por meio da fé e da obediência. O livro de Josué, embora enraizado em eventos históricos e no contexto da antiga Israel, oferece profundas lições e aplicações para os dias atuais. Seus temas de fidelidade, obediência, coragem e aliança com Deus continuam a ressoar em várias dimensões da vida moderna. 1. Fidelidade de Deus em tempos de incerteza. A fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, evidenciada na conquista da terra prometida, é um lembrete poderoso para os crentes contemporâneos de que Deus permanece fiel mesmo em meio às adversidades. Assim como Israel confiou em Deus para vencer desafios aparentemente intransponíveis, hoje os crentes são chamados a confiar em Deus em meio às lutas pessoais, familiares e sociais. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué 1:9. Esse versículo continua a encorajar aqueles que enfrentam desafios a confiar na presença constante e no poder de Deus. 2. Coragem e fé para enfrentar desafios. A história de Josué e do povo de Israel é um exemplo de como a coragem e a fé podem levar à vitória. No mundo contemporâneo, onde há tantas incertezas e desafios, o exemplo de Josué nos ensina que a coragem fundamentada em Deus é diferente da coragem meramente humana. Ela é sustentada pela certeza de que Deus está no controle. A travessia do Jordão e a queda de Jericó nos mostram que, mesmo quando as situações parecem impossíveis, Deus pode abrir caminhos e realizar milagres para aqueles que confiam em Ele. 3. Renovação do compromisso com Deus. Assim como Josué desafiou Israel a escolher servir ao Senhor, hoje os crentes são convidados a renovar seu compromisso com Deus regularmente. A aliança com Deus deve ser um relacionamento vivo, cultivado pela obediência,
comunhão e serviço. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Essa declaração continua a ser um chamado às famílias e indivíduos a priorizarem Deus em todas as áreas da vida, mesmo em um mundo cheio de distrações e valores conflitantes. 4. A luta contra influências externas. O livro de Josué alerta contra as influências dos povos pagãos, uma mensagem relevante para os dias atuais. Vivemos em um mundo que frequentemente promove valores que conflitam com os princípios cristãos. Assim como Israel foi chamado a se separar das práticas idólatras das nações ao redor, os crentes hoje são chamados a viver em santidade, mantendo-se firmes em sua fé e resistindo à conformação com o mundo. 5. Liderança servidora e visionária. Josué exemplifica um líder que confia em Deus, guia com coragem e serve ao povo. No contexto contemporâneo, suas características de liderança, dependência de Deus, humildade, obediência e visão, oferecem um modelo para líderes espirituais, comunitários e familiares. A liderança baseada em princípios divinos é um elemento essencial para promover transformação e justiça no mundo atual. Conclusão do livro de Josué. O livro de Josué é uma obra monumental que celebra a fidelidade de Deus, a obediência do povo e a realização das promessas divinas. Ele narra a transição de Israel de uma geração peregrina para uma geração conquistadora, que finalmente toma posse da terra prometida. Deus cumpre suas promessas. A narrativa de Josué é, acima de tudo, um testemunho da fidelidade infalível de Deus. Desde a promessa feita a Abraão até sua realização com Josué, Deus demonstra que sua palavra é confiável e eterna. Obediência gera vitória. A conquista da terra prometida só foi possível porque Israel seguiu as instruções de Deus. A vitória espiritual e material está diretamente ligada à obediência à palavra e à dependência de Deus. A escolha contínua de servir a Deus. O livro termina com um chamado à decisão: servir ao Senhor ou seguir outros deuses. Essa escolha, feita por Israel no passado, permanece um desafio para todas as gerações. Um chamado à santidade e comunhão. A posse da terra prometida não é apenas um evento histórico, mas um símbolo espiritual de como Deus deseja habitar entre seu povo e oferecer descanso e abundância àqueles que o seguem fielmente. Lição final: Deus é soberano e fiel. O livro de Josué nos convida a confiar no plano soberano de Deus, mesmo quando os desafios parecem grandes. Ele nos lembra que a vida de fé requer coragem, obediência e um compromisso renovado com o Senhor. Assim como Israel conquistou a terra prometida pela graça e poder de Deus, os crentes de hoje são chamados a tomar posse das bênçãos espirituais em Cristo e a viver em santidade para a glória de Deus. Com isso, Josué permanece como um manual de fé prática, coragem em tempos de crise e a importância de viver uma vida dedicada à aliança com Deus. Resumo explicado do livro de Josué. Finalizado, deixe seu like e se inscreva no canal, e muito obrigado.